Você já reparou que na sua cidade, muito provavelmente na sua cidade, também existam empresas de sucatas, os famosos sucateiro, aqueles ferro velho e também comércio de materiais recicláveis, plástico, papel, papelão, um monte de coisa desse tipo. Mas você já prestou atenção que muitas vezes, apesar de existir essa estrutura básica da indústria do setor de resíduos, parece que tem um teto ali nas sucatas e parece que não avança mais do que aquilo, não existem muitas recicladoras no mercado, empresas que fazem realmente o processo de transformação, que compram das empresas de sucata para transformar isso em matéria-prima secundária para fornecer para a indústria. Já percebeu isso? É como se fosse um teto invisível, né? Pois é. Na aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre esse teto. Por que que existe esse teto? Quais são os 3 erros mais comuns de empreendedores no mercado de resíduos sólidos e por que você tem uma boa oportunidade se compreender o que eu falei. Antes de tudo, se não é inscrito no nosso canal, aproveita, faz isso agora, porque aqui a gente fala de negócios no setor de resíduos sólidos, ou seja, da implementação da economia circular através da industrialização do setor de resíduos. Pois bem, meus caros, eu fiz aqui, dessa vez a gente não vai fazer muitos slides, né? Eu tenho aqui um slide que eu vou mostrar para vocês, vou me guiar por ele aqui, deixa eu mostrar aqui rapidinho, né? Mas a gente vai fazer um olho no olho aqui bem rápido, falando ponto por ponto em cada um desses itens. Pois é, o que a gente precisa entender primeiro é quem são esses empreendedores? Deixa eu compartilhar aqui novamente. Aqui, olha, a gente tem aqui o perfil. É muito importante você compreender isso aqui. Nós sabemos que a indústria dos recicláveis, aliás, a indústria do setor de resíduos, ela é necessária e ela existe em praticamente todos os lugares, porque senão as cidades iriam colapsar. Não dá para viver numa cidade que não tem coleta e destinação de resíduos. E aí começa essa indústria dos materiais recicláveis. Ainda assim, algumas cidades não avançam mais do que um determinado teto, e isso tem uma explicação lógica que eu vou te mostrar agora. É preciso que você compreenda o perfil operacional desse tipo de empreendedor que nós temos aí. O que que acontece na prática no mercado de resíduos? Gente, o setor de lixo, até então, lá na primeira aula a gente falava lixo, lembra? Pois é. O setor de resíduos ou lixo, ele não costuma atrair tanta gente. É muito mais fácil as pessoas empreenderem montando uma farmácia, uma loja de informática ou algo mais limpinho, mais cheiroso, digamos assim, né, resumidamente. É uma parte muito pequena de pessoas que se interessa por negócios na área de resíduos. Além disso, quem tem interesse, né, chega perto e às vezes, muitas vezes, ah, não, não deixa para lá, vou deixar para depois. Talvez tenha sido assim com você também, e agora com os vídeos e você pode esclarecer um pouco mais. Se for, já dá um like aqui nesse vídeo, que é para eu saber a quantidade de likes e visualizações, que a gente vai saber se também com você aconteceu isso. De modo que as pessoas que vão para o setor de resíduos, muitas vezes são as pessoas que, por falta de opção, acabam entrando nesse mercado. São as pessoas que, não conseguem alocação dentro do mercado de trabalho, não conseguem uma oportunidade de emprego, não conseguem, enfim, não conseguem ser remunerados. E acabam descobrindo nos resíduos, no lixo, alguma forma de sustentação, de subsistência. Aí eles começam a catar os materiais e vender nas empresas de sucata, por exemplo. E aí começa o nosso empreendedor, a jornada do nosso empreendedor, a ampla maioria dos empreendedores. Veja bem, por que ele não conseguiu uma vaga de emprego, ele não conseguiu entrar no mercado? Muitas vezes, não todas, mas muitas vezes por falta de determinadas qualificações. E aí ele, sem qualificações profissionais, ele não consegue entrar no mercado, acaba encontrando no lixo uma fonte de subsistência. Beleza, começa então a empreender. Ele coleta os materiais, começa no lixão, começa nas lixeiras das casas, nas ruas, coletando lixo, e aí separando alguns materiais e vendendo. Ali ele tira o almoço, tira a janta e começa a crescer. Em algum momento ele aprende a escalar isso um pouco mais.
aí ele já vai em outros geradores, fornecedores de material em maior quantidade, eventualmente um supermercado, uma loja, sei lá. E aí começa a vender mais e começa a escalar mais. E aí, em algum momento, ele descobre para quem aquela empresa de sucata estava vendendo. E aí ele dá um salto, né, ele dá um salto e aí começa a comprar de outros catadores e começa a vender lá onde essa empresa de sucata estava fazendo. E você vai facilmente atestar isso quando você falar, por exemplo, se você for numa empresa de sucata e perguntar para quem ela está vendendo, aí vai virar um tabu muito grande, vai dar uma confusão muito grande, porque o dono daquela sucata, ele vai tentar proteger essa informação o mais possível, né, porque, como ele não tem muitas escolhas, muitas profissões, muitas alternativas, segurar essa informação para ele é vital, é uma questão de sobrevivência. Porque se outra pessoa descobrir, ela vai montar outro galpão também, mas não tem mais muito segredo além disso. É saber quem compra. Certo? E aí vai montar um outro, e ele com medo disso tenta proteger, aí ele vai te dizer que isso é muito difícil, isso não é assim não, e por que isso, por que aquilo outro. Claro que é muito difícil para uma pessoa que montou uma empresa, mas não tem conhecimentos sobre o que que é uma empresa, o que que faz, não sabe sobre contratos, não sabe sobre o comércio daquilo exatamente, contabilidade, área jurídica, uma série de coisas que uma empresa precisa ter e que essa pessoa não traz consigo essa qualificação. Veja, ela não tinha conseguido um emprego antes e agora virou empresário, meio que na marra. E esse é o perfil de mais de 90% dos empresários e empreendedores no setor de resíduos sólidos. São pessoas comuns que não tiveram muita oportunidade, cresceram, ascenderam até a sucata. Até aí, tudo bem, nós chegamos na sucata. Para montar uma recicladora, você precisa comprar máquinas e aí ter uma infraestrutura melhor de energia, de galpão, né, e também você não vai comprar uma máquina dessa que muitas vezes pode passar de alguns milhões de reais, somente com improviso. Eventualmente você vai ter que financiar, vai ter que buscar recurso em algum lugar. Se você tirar isso do bolso de uma vez, vai fazer falta, imagina. Mesmo que você, como sucateiro, tenha 5 milhões de reais, você vai pegar esses 5 milhões de reais e investir numa usina de reciclagem, ficar sem capital de giro, e isso aí é um tiro na cabeça. Ele não vai fazer isso. Então, se poderia até fazer se conseguisse financiar. Só que para financiar, você tem que ter um plano de negócio, você tem que ter um planejamento, tem que mostrar, comprovar para quem vender, de quem vai pegar, e toda uma questão de planejamento que agora começa a fugir às competências do nosso amigo, o nosso herói aí sucateiro, que é o primeiro empresário, desse setor. E aí bate no teto. O teto da competência, da compreensão, do know-how, do conhecimento estratégico, que vai fazer com que esse sucateiro não consiga avançar mais muito do que isso, né. Existem exceções? Claro que existem exceções, a toda regra existe pelo menos uma exceção, e aqui tem algumas exceções. Sucateiros que montaram recicladoras, não é comum, não é comum. Isso aí é bastante raro. Né, porque o sucateiro, para montar uma recicladora, ele teria que ter uma noção sobre gravimetria dos resíduos, tipo, quantidade, monitoramento, "Ó, esse material aqui eu consegui pegar mais". Ele teria que ter uma visão de tipo assim: "Ó, esse material eu consigo pegar mais, ele tem um valor, eu vou escalar a captação dele, vou aumentar a margem, agregar mais valor, para que eu venda por um preço melhor". Esse tipo de pensamento não vai acontecer muito frequentemente na cabeça desse nosso herói aí, o nosso sucateiro, que vem desde lá do lixão e vem crescendo dessa forma, certo? Então esse é o perfil, é o perfil. Quando esse perfil, ele toma um posicionamento de mercado, é um posicionamento de sobrevivência, certo? Então a gente vai sobreviver e para isso ele vai ali meio que no improviso fazer tudo que ele consegue e sempre de olho na margem e, compra e venda, basicamente isso aí. Sem muita coisa com contador, aí claro, tem que fazer contador, vai ter que fazer lá na marra e tal, mas, é o limite, né, essa empresa de sucata é o limite entre o mundo, digamos, o mundo amador, a indústria amadora do setor de resíduos e a indústria profissional. É bem no meio aqui as empresas de sucata, certo?
Aí o que que a gente tem mais que a gente pode falar em relação antes de falar dos 3 erros mais comuns, você precisa entender quem é essa pessoa para que você compreenda esse mercado. Então o que que ele vai fazer na hora de, por exemplo, tomar uma decisão? O posicionamento, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente faz um posicionamento, mesmo que você não perceba. Então, vamos falar de política, né, rapidinho, né, assim, quem o pessoal de esquerda, de direita, esse negócio. Então a pessoa tomou um posicionamento, eu sou de direita, eu sou de esquerda, então aí ela vai tomar as decisões dela baseada no posicionamento dela, certo? É assim que funciona. Se você não prestou atenção, na vida dos empresários também é assim. Você tomou um posicionamento, você tem ali, você é movido pela questão da sobrevivência e olha só, compra e venda. O seu posicionamento é baseado na sua percepção, naquilo que você consegue perceber que está acontecendo ali à sua volta, não no mercado, certo? Uma pessoa que está na luta ali da sobrevivência, ela jamais vai ter uma visão de mercado, sabe? Ela não vai pensar, por exemplo, que os materiais recicláveis, o preço deles sofre influência direta, das commodities. Se você vende metais, esse metal é uma commodity. Dependendo do tipo de metal que você está vendendo, ele sofre impacto das bolsas de valores, do preço do petróleo, do preço da energia, da questão da logística, da infraestrutura implementada. Às vezes você está vendendo para uma recicladora que está em um outro estado muito distante de onde você está. Tudo isso vai impactar. Mas o nosso amigo, o nosso campeão ali da sucata, ele só consegue ver o mundo ali ao redor dele. Ele não tem uma visão muito grande. Então, toda decisão que ele tomar é baseado nesse prisma, né? Esse prisma da realidade. Eu costumo dizer que todos nós temos a nossa própria realidade, né? Quem diz assim, ah, a realidade é que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Mas a realidade é que cada um de nós temos a nossa própria realidade. A maneira como a gente enxerga o mundo é uma coisa exclusiva de cada um de nós. E é baseada em todo o desenvolvimento que você teve na sua vida, nas suas experiências, nas suas crenças, nos seus medos, nas suas limitações. Tudo isso constrói a sua realidade. E a minha também, a minha também é construída dessa forma. Então isso faz com que eu tenha um posicionamento em relação às minhas atitudes ao mundo, meus valores, minhas crenças, né. Então, o nosso herói sucateiro, ele também tem essa visão de mundo dele, então ele vai tomar decisões em função disso. Como ele não enxerga mercado, fica muito difícil para ele fazer uma análise estratégica sobre o monitoramento gravimétrico dos resíduos, mesmo que sejam os materiais de dentro da própria sucata dele. É bem complicado, certo? Bem difícil. Então vai ficar muito difícil para esse nosso herói reconhecer oportunidade dentro do mercado que ele está. Certo? E aí começam os erros, né, os erros pensando assim estrategicamente. Se a gente levar em consideração uma das aulas que nós tivemos aqui no curso, nós vimos que antes de qualquer coisa precisa ter um estudo de mercado, um diagnóstico de mercado. Depois tem um posicionamento, depois desse posicionamento tem um planejamento. Aí você já sabe as informações, você vai planejar, já identifiquei comprador, fornecedor, tenho uma reserva, já fiz análise de risco. Vou fazer uma estruturação financeira baseada no risco, por exemplo. Eu vou trabalhar com recurso, eu vou chamar sócio. Quando é que você chama sócio? Quando você pede um financiamento. Um financiamento normalmente você vai fazer quando você tem absoluta certeza que aquele negócio vai dar certo. Porque se der errado, você vai estar com uma dívida muito grande para pagar. Mas se você perceber que tem um grau de risco que você de repente não quer assumir sozinho, aí você chama sócio. E chama sócio com honestidade. Você vai dizer: "Olha, eu vejo aqui que tem uma grande chance da gente fazer um bom negócio, mas eu vejo esse risco e estou buscando sócios que me ajudem a superar esses riscos e fazer um grande negócio". Nesse momento, a escolha dos seus sócios, ela também precisa ser estratégica, porque o sócio vai trazer para você, além do recurso financeiro, a visão e a estratégia que você não está conseguindo ter. E aí sim, soma os 2 sócios. Se você pegar 2 sócios para fazer a mesma coisa, vai dar briga. Os 2 sabendo fazer a mesma coisa, porque cada um vai ter o seu estilo, baseado na sua realidade.
Cada um tem um prisma diferente. Se for colocar para fazer a mesma coisa, vai dar briga. Então, é preciso somar esses sócios. Então, tudo isso é visão estratégica, visão de mercado, tomar decisões com base num posicionamento que vem justamente do seu prisma de realidade. E o nosso querido sucateiro, muitas vezes, na maior parte das vezes, não vai conseguir fazer isso. E aí vem as decisões. Quando ele enxerga finalmente uma oportunidade e decide investir, adivinha o que que ele vai fazer? Tenta te colocar agora no lugar dele, na realidade dele, emergência, sobrevivência. Ele identificou uma oportunidade, decide investir. O que que ele vai fazer, gente? O que que é? Ele vai, muito provavelmente, ele vai investir sem definir exatamente um produto, qual cliente, qual modelo de negócio, ou seja, sem uma estratégia clara e definida. Então ele, por exemplo, ele monta uma recicladora de plástico, digamos, compra a extrusora, compra as máquinas que ele precisa, mas não pesquisou exatamente o mercado, para quem ele vai vender, se aquele comprador não comprar, para quem ele vai vender mais, como ele vai captar material, como funciona aquilo direito, ou seja, sem planejamento. Vai cometer alguns erros operacionais, misturar plásticos lá dentro da extrusora, na hora que aquilo secar vai dar o maior problema. Então, assim, é muito comum. Na área de orgânicos, então, ele não vai conseguir enxergar nada, porque a área de orgânico, diferente dos materiais recicláveis, ela se deteriora. Então, ali dali de dentro saem gases. E aí o nosso herói não vai conseguir imaginar os gases que estão saindo ali, muitas vezes. Toda regra tem exceção, não estou falando de todo mundo, mas mais de 90% você pode dizer que é assim. Então, negócios com biogás, negócios com energia, essa coisa, ele não vai conseguir enxergar. Certo? Então, esse é o primeiro erro que vai fazer, provavelmente, aquele negócio naufragar. Infelizmente, infelizmente. Quando ele enxerga a oportunidade, ele entra sem planejamento, sem cliente, sem modelo de negócio, totalmente no improviso, porque foi assim que ele montou a empresa de sucata dele normalmente. Percebe? Foi assim que ele fez. E aí, olha, por que que a gente está falando do sucateiro, gente? O que que a gente tem nas indústrias do setor de resíduos? Recicladores, usinas de compostagem de biogás, certo? Recicladores, vários tipos. As outras empresas são de tratamento térmico, certo? E aí, em todas essas empresas, se você olhar na sua região, elas são contadas ou às vezes nem existem, mas sucateiro tem. Ou seja, a grande maior parte dos empresários do setor de resíduos são os sucateiros. Qual a outra coisa, o próximo erro que o nosso amigo provavelmente vai fazer? Ele, de acordo com o perfil dele, ele vai tentar fazer um investimento sem estrutura financeira e sem capital de giro. Justamente porque não teve planejamento, como é que vai ter estrutura financeira para aguentar eventuais oscilações de mercado? Normalmente não vai conseguir. Sem capital de giro ele não consegue. Aí tem um mês que não vende muito bem, por exemplo, agora em março de 2026 a gente tem oscilação no preço do petróleo, né? O mercado brasileiro, ele tem um comportamento diferente do resto do mundo. O Brasil é autossuficiente em produção de petróleo. Então o Brasil, dependendo do governo que está, tenta absorver um pouco disso e joga essa diferença para cima do governo, e aí joga para outro lugar. Isso é uma estratégia de governo. Outro governo não, passa direto para o mercado. E tudo isso, essa leitura de mercado vai influenciar nos negócios da área de resíduos, reciclagem, biogás, bioenergia, né, do agronegócio, em todo canto. Então, para você trabalhar nessa área, tem que ter essa leitura de mercado que o nosso amigo também não vai conseguir fazer. Sem leitura de mercado, aí não tem planejamento, não tem estrutura financeira e nem capital de giro. E por último, esse aqui é um erro clássico. Esse aqui eu vejo muitas pessoas fazerem, né? Que são os modelos pequenos para problemas que exigem escala. Isso aqui é muito típico do setor de resíduos. Porque assim, imagina a situação seguinte, imagina que um negócio, uma usina de biogás, ela vai custar, sei lá, 20 milhões de reais. Aí a pessoa pensa assim: "Não, mas aí vamos começar pequeno, vamos começar com uma de 100 mil reais,
Esse biodigestor alemão, ele é muito complexo, ele é muito cheio de tecnologia, muito cheio de coisa. E vamos começar com um biodigestor de lona, ou a gente faz um biodigestor indiano. Gente, fazer o biodigestor é o menor dos problemas. Eu costumo dizer o seguinte: se você pegar um copo, uma vasilha, né, e colocar lá água, dejeto bovino e um pouquinho de grama e fechar aquilo, você vai ter um biodigestor. Se for para ter um biodigestor, é simples, você vai ter um biodigestor aí. A questão é, esse biodigestor te dá algum retorno financeiro ou alguma outra coisa, além de ocupar o copo que ele está onde ele foi implementado? Então, na hora que você decide diminuir o tamanho de um projeto, você tem que pensar o seguinte: diminuir tamanho tem ligação direta com a capacidade de processamento daquele projeto. Seja recicladora, seja usina de biogás, de compostagem ou de qualquer coisa. E na hora que você reduz a capacidade de processamento, você reduz o quê? O faturamento do projeto. E aí, em algum momento, mesmo com uma capacidade bastante resumida, você ainda vai ter custos. Olha, imagina, se você colocar uma 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 usina de biogás, não, vamos pegar uma recicladora de pneus, uma recicladora de pneus é R$ 5 milhões, vai processar, 10 toneladas por turno, um exemplo. Tá, legal, beleza, R$ 5 milhões só em máquinas e equipamentos. Mas você também precisa de galpão. Não, mas aí vamos diminuir, vamos fazer, em vez de 10 toneladas por dia, fazer 10 quilos por dia. Não vou pegar uma coisa absurda, né? Reduz aí para 10 quilos, beleza. Mas ainda assim você continua com o custo do galpão, das pessoas que vão trabalhar. Só que agora, a quantidade de receita que você gera não é capaz de manter essa estrutura em pé. Então é errado pensar no tamanho mínimo. Não é o tamanho mínimo. A questão aqui é qual o retorno financeiro que você quer ter. Você quer ganhar quanto? 10 mil por mês? Então vamos projetar uma usina de biogás que te dê R$ 10 mil por mês, que sobre R$ 10 mil. Você acha interessante fazer um negócio e investir R$ 10 milhões para ter um rendimento aí, um lucro de R$ 10 mil? Né? Eu acho que não faz muito sentido. Se não fizer sentido, então não é esse tipo de negócio para você. Então você tem que procurar um negócio que você invista o mínimo possível e aí tenha um rendimento, um determinado tipo de rendimento. Aí você tem que ir para reciclagem de eletrônico, reciclagem de óleo de fritura, aí tem que saber escolher qual é o empreendimento que você vai fazer. Não é pegar um empreendimento que precisa de escala, reduzir essa escala, portanto, reduzir a capacidade dele de gerar receita, que você vai solucionar um problema. Não, você vai desestruturar aquele empreendimento e aí aí as chances de dar errado são gigantes, muito grandes. Muito, muito, muito grande mesmo, percebe? Então, gente, esses são os 3 erros clássicos aí que a gente tem, né, eles são muito baseados, muito assim, a origem desses problemas é muito baseada nesse perfil do nosso empreendedor. E é aqui que nasce uma grande oportunidade. Comenta comigo o que que você acha, tá? Comenta aqui embaixo para depois a gente trocar uma ideia sobre isso. Se o setor de resíduos, que movimenta bilhões de dólares, bilhões de euros nos países, nas cidades, nas regiões que ele vê. Você vê vários contratos aí de resíduos de bilhões de reais. Então, certo, esse setor movimenta essa quantidade de dinheiro toda. Ele é dominado, mais de 90% dos empresários do setor de resíduos vêm desse perfil de ex-catador, virou sucateiro, para por ali, enfim. Se esse mercado consegue gerar riqueza para essas pessoas até esse nível, imagina o que aconteceria se esse mercado tivesse predominantemente empresários com visão estratégica, empresários de fato, realmente que sabem o que que é a importância de um departamento jurídico, de um departamento contábil funcionando, sabe, em sua plenitude, com um planejamento financeiro, muito bom, sabe, com análise de riscos de projeto, com monitoramento de mercado, estudo estratégico dos mercados, mapeamento das regiões,
identificação de regiões fornecedoras de matéria-prima e compradoras, análise de mercado, de geopolítica, saber quando o preço do combustível vai aumentar, vai diminuir, se posicionar corretamente para esperar justamente essas oscilações de mercado que elas existem. Não existe um mercado perfeito que é todo tempo do mesmo jeito. Não, existem as oscilações, elas vão tirar ali quem são os amadores e deixar só os profissionais. Então imagina comigo se esse mercado tivesse essa predominância. Isso existe nos países onde a industrialização do setor de resíduos aconteceu já há mais tempo e está ali em seu pleno vigor, como Noruega, Alemanha, Finlândia, né, e Suíça. Então, nesses países, de fato, é assim: os donos dessas empresas são altamente qualificados, por experiência, por visão de mercado. Não é diploma universitário que eu estou falando, não, é qualificados, desenvolveram competências empresariais. Pois bem, nos nossos países de língua portuguesa, o campo, portanto, está aberto. Quem como é que fala, acho que é alguma coisa até da Bíblia, né, quem tem olho verá, alguma coisa assim, né. No mercado de resíduos eu costumo dizer que basta ter um olho para virar rei, né, que o pessoal diz: "Em terra de cego, quem tem olho é rei", né. Então, no mercado de resíduos é muito assim. Se a pessoa entra, tem um bom planejamento, sabe, estrutura todo o seu negócio, faz tudo certinho, as chances de dar certo são muito grandes. E caso você esteja pensando em fazer um negócio na área de resíduos, seja uma usina de biogás com tecnologia alemã, uma usina de compostagem ou reciclagem, e quer ter certeza que aquilo ali tem um bom planejamento para parar em pé, para gerar lucro e depois se tornar um negócio autogerenciável, então saiba que a gente aqui da Virapuru, a gente presta esse tipo de serviço de estruturação técnico-econômica de projetos na área de resíduos e também estruturação financeira, que vai preparar esses projetos para captação de recursos ou de sócios ou de junto a instituições financeiras ou fundos de investimento, enfim, o que for necessário fazer. Tá, nós somos especializados nisso. Caso você queira fazer, escreva um e-mail para a gente, comercial@virapuru.com, e nos explique um pouco, né, que tipo de empreendimento você pensa em fazer, em que região do mundo, no Brasil, na Europa, em qualquer lugar. Isso aí para a gente não é problema, porque a indústria de resíduos, ela funciona muito parecida em todos os lugares, né? Obedece a uma regulamentação e depois tem ali as opções de tecnologia para resolver os problemas ambientais. Então, meus caros, eu acho que é isso. Eu achei que essa aula ia ser até mais curta, mas agora me surpreendi. Já vou novamente para quase 30 minutos. Mas se vocês gostaram, dê um like aqui para eu saber se vocês gostaram. Tem alguma dúvida? Quer acrescentar alguma coisa? Deixa aqui nos comentários, porque a gente está de olho nos comentários. Vamos interagir aqui com vocês, tá certo? Então é isso. Um grande abraço, saudações sustentáveis e que venham os novos líderes, os novos donos, as pessoas que vão deixar legado nesse planeta, vão deixar seu nome ali, sua obra nesse planeta. Valeu, gente. Um abraço e até a próxima aula.